Importante que a pessoa que crê em Jesus, ela venha tomar Santa Ceia. Mas o que é isso? Esse termo grego, deipnon, que é traduzido por ceia, se referia à refeição principal, usualmente era consumida quando anoitecia, quando o sol se punha. Os cristãos primitivos faziam de toda a refeição principal um motivo de comunhão. A Bíblia diz lá em Atos que os cristãos primitivos estavam sempre no templo e que eles comiam juntos, eles faziam as refeições juntos. A Santa Ceia é uma ordenança, pois com o tempo os discípulos poderiam se envolver com outras atividades e poderiam, portanto, esquecer o principal, o valor da morte e ressurreição de Cristo. Porque nós lembramos no livro de Atos, eles se envolviam com as viúvas, com os pobres, com os órfãos, eles ajudavam, eles se envolviam com a evangelização e eles podiam simplesmente esquecer. Por isso, para eles, bem como para nós hoje, a ceia tem um significado memorial. Fazer isso em memória de mim. É isso que a Bíblia diz. A ceia foi instituída por Jesus Cristo na noite em que ele foi traído. Essa noite era o dia da Páscoa judaica. E diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de nós. Quando nós pegamos esse cálice aqui, na verdade, nós estamos lembrando, isso aqui representa o sangue de Jesus. Nós estamos lembrando hoje que o sangue de Jesus foi derramado em favor de nós. Nós estamos, muitas vezes eu oro e eu vejo uma aliança. E aí as moçoilas pensam logo em casamento. Mas não é. Essa aliança quer dizer a aliança do Novo Testamento. É a aliança de Deus com aqueles que creem nele. De Jesus Cristo que derramou o seu sangue por nós, uma aliança nova que é representada por esse cálice e também por um pedaço de pão. Jesus pegou o pão, partiu e foi ele que instituiu, né, a ceia. Deixa eu colocar aqui para lá. A Santa Ceia foi ordenada por Jesus como uma lembrança viva de sua morte e sacrifício na cruz. Por isso, até hoje, a realizamos como um memorial, lembrando a obra de amor de Jesus por nós. Além de ser um memorial, a ceia é um momento de comunhão da igreja e fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. É um momento único e especial. Eu sei que hoje em dia se dá a Santa Ceia até por correio, né? Eu já ouvi dizer, o pastor manda uma caixinha para você, você recebe em casa. Mas por que nós fazemos todos juntos? Porque é um momento de comunhão. E Jesus deu muita importância à comunhão da igreja. Juntos nós somos muito mais fortes. Sozinho em casa, lembrando de certas coisas, sozinho em casa, mesmo que você ore, você não é forte como você é quando você está junto com os outros. Olha o que a Bíblia diz: se estiverem dois ou mais, o que Jesus disse? Reunidos em nome dele, ele estaria presente no meio deles. Então é muito importante, quando nós estamos aqui, quantos nós somos, é muito mais forte. E é aqui que nós recebemos de Deus. O Senhor usou elementos comuns aos costumes judaicos para instituir a ceia. As pessoas podem até perguntar: por que o pão e o vinho? Quem disse foi Jesus, né? Ele não criou nada novo. O pão era um dos que já estavam à mesa. O mesmo pode-se dizer a respeito do vinho. Eram elementos comuns na alimentação diária daquele povo.
Então ele usou coisas que eles... ele partindo pão. O fato de estarem à mesa, compartilhando uma refeição, era algo muito significante na cultura oriental. Comer com alguém era muito mais do que simplesmente se alimentar. Significava associação, comunhão, compromisso e interesse mútuo. É por isso que Jesus disse: aquele que comigo põe a mão no prato, esse há de me trair. E isso é muito significativo. Isso é significativo porque você, lá no Oriente, você não come com qualquer um. Aquele prato único que você senta para comer não é com qualquer um. Você se reúne ali para comer com família e com amigos mais próximos. Você não põe a mão no mesmo prato com qualquer pessoa. Por isso é tão importante. Mas quais são os elementos da Santa Ceia? Não é? O pão simboliza o corpo de Jesus, que foi contundido na cruz por nossos pecados, e o vinho representa o sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Precisamos sempre ter em mente que os elementos da ceia são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Por que é que você, que crê nele, tem que participar da ceia? Porque você está lembrando que um dia o corpo dele foi moído por você, o sangue dele foi escorrido lá na cruz por sua causa. É por isso que é importante que Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Até quando? Até que ele venha. Em 1 Coríntios 11, 23, nós temos o partir do pão, que significa o sustento e a satisfação espiritual. Uma vez partido o pão, simboliza a expiação, que está lá em Romanos. Fala também da doação da vida eterna, pois este sustento espiritual é que desenvolve um organismo vivo, que é a igreja. O partir do pão, então, quando você vê lá ele partir o pão, representa o corpo que foi rasgado. Mas esse corpo também se torna um corpo espiritual. Jesus é o cabeça e a igreja nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos um organismo vivo. Ele está vivo. E nós também vivemos por causa dele. O vinho sugere sacrifício e nesse caso simboliza o sangue de Cristo e faz nos lembrar de sua expiação, que no grego é katalakeo, katalagê, e significa reconciliação. Então, quando você hoje pegar esse copo de vinho ou de suco de uva, você vai estar lembrando, quando você beber, você vai lembrar que você é reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. A Bíblia não diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, pois esse aqui é o símbolo da reconciliação de Deus conosco. Esse é o símbolo do sangue de Jesus que foi vertido por nós na cruz. É por isso que nós tomamos com tanto gosto, com tanta satisfação. Nós tomamos dizendo: Senhor, eu estou lembrando que eu me reconciliei com Deus por sua causa, por causa do sangue que o Senhor verteu na cruz por mim. Esse é o cálice da nova aliança, é o cálice da reconciliação. Eu não gosto de fazer as coisas, principalmente as coisas com tanta simbologia, sem explicar para as pessoas o que significa. Por que só os batizados? Porque o batizado, ele dá um sinal público: eu quero seguir a esse Cristo. Quando você aceita descer as águas, e Jesus fez isso, você dá um sinal público. Porque não adianta você crer em Jesus em secreto. Jesus disse que quem confessar a Deus, a Ele, diante dos homens, Ele confessa aquela pessoa diante de Deus. Então a gente não pode ser agente secreto. Quando o sangue de Cristo estava sendo derramado, Ele estava liberando a vida de Deus que estava nele para toda a eternidade. Que vida é essa? A vida eterna. Vamos lá.
A Santa Ceia é também um mandamento do Senhor. Nós não fazemos isso aqui simplesmente para lembrar. É porque Jesus mandou que nós fizéssemos. Lá em Mateus 26 diz que todos que estão em comunhão devem participar, porque é um mandamento. Memorial quer dizer um escrito que relata fatos memoráveis, fatos dignos de lembrança. No grego, mnemosunon, que significa memória, aquilo que se mantém viva a memória de alguém, que mantém viva a memória de alguém. Ou seja, em memória de mim. Essa frase é Cristo falando: olha, meus discípulos, lembrem de tudo quanto eu tenho feito por vós, de tudo quanto sou para vós. Lembrem do grande amor de Deus que me deu como sacrifício para vos resgatar. E uma coisa aqui é importante: a Bíblia diz que todos nós estávamos encerrados na morte. A vinda de Jesus, ela traz a reconciliação com Deus e, portanto, o fato de nós seguirmos a Jesus, sermos discípulos dele, nos reconcilia com ele e faz também com que nós tenhamos esperança da vida eterna. Amém? É por isso, é uma profecia a respeito da volta de Jesus. Quando hoje nós fazemos isso aqui, nós comemos o pão e tomamos desse cálice, nós também estamos fazendo cumprir ou estamos esperando essa profecia que fala sobre a volta de Jesus. Essa é a maior esperança da igreja. A maior esperança de todo aquele que crê não é um bom emprego, não é uma cura, não é nada disso, uma aposentadoria tranquila, não é nada disso. A maior esperança daquele que crê é a volta de Cristo, para que um dia nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. O nosso lugar definitivo não é aqui. A comemoração da ceia é para todos nós mais do que uma afirmação de que Ele virá nos buscar. Diz assim lá em Mateus: Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o beberei o vinho de novo com vocês no reino de meu Pai. Um dia, irmãos, e todas as vezes que eu celebro a Santa Ceia, eu lembro isso. Um dia, os salvos, eles estarão presentes nas bodas do Cordeiro. Um dia nós vamos fazer tudo isso aqui, é claro, com uma forma um pouco diferente, mas no dia das bodas do Cordeiro, quando nós teremos vida eterna, nós vamos fazer com Ele presente. Ele vai estar presente, e nesse dia vai ser um dia de grande alegria. Ele mesmo disse que não iria beber do fruto da videira, até que nós estivéssemos juntos. Participar da Santa Ceia requer um autoexame do participante. Não é de qualquer jeito. A gente não pode chegar ali fora, xingar o porteiro de tudo que é palavrão e depois entrar aqui e tomar ceia. A gente não pode ficar de mal com meia dúzia de pessoas no nosso trabalho, na nossa família, e depois entrar aqui e tomar ceia. A gente não pode fazer caixa 2 onde a gente trabalha ou na empresa e a gente chegar aqui e tomar ceia. A Bíblia diz que a gente tem que se examinar. Devemos ter a consciência limpa. O participante deve se autoexaminar. Não é o pastor que tem que dizer se você pode ou não tomar ceia. É você que tem que fazer um autoexame. Eu não tenho capacidade para dizer para você se você pode, porque eu não estou dentro da sua mente, eu não estou dentro da sua casa, não estou dentro do seu trabalho. Eu não tenho condições de dizer: esse pode, esse não pode, esse, como está todo dia na igreja, pode. Não, não é assim. A Bíblia fala em autoexame.
O participante deve se autoexaminar, porém, neste presente século, tem muitos cristãos se autodisciplinando e não se autoexaminando. Por quê? Eu fiz isso, então eu não vou para a igreja hoje, também não vou tomar ceia. Isso é muito mais simples. Você não pede perdão, você não se arrepende, você não quer mudar de atitude. Aí você sempre diz, não vou à igreja não, hoje é ceia, eu prefiro não ir. Não. O que Deus está dizendo para você fazer? Que você se examine e se tiver alguma coisa, você peça perdão a Deus e você venha tomar ceia. Não é para você se autodisciplinar, não é isso. Não é isso que a palavra está dizendo. Ela está falando para você fazer um autoexame e não fazer com que você seja autodisciplinado. Muitos deixam de tomar ceia por se auto-julgarem e nem sequer ao líder da igreja comunicam qualquer coisa. Você não, na verdade, você não tem que chegar para mim e dizer, olha pastora, eu fiz isso. O que a Bíblia diz? É um autoexame. Você chega, ora, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, Senhor, eu estou arrependido. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero participar da tua mesa, Senhor. Me perdoa. Não é você ficar em casa, não vou não. Eu briguei com meu irmão, não vou não porque eu falei não sei o que pro meu marido. Não é assim. É você pedir perdão. E a consciência limpa é a sua, não é do pastor. Então isso é muito importante. Eu não tenho direito de julgar se a sua consciência está limpa ou não. É só você que pode fazer isso. Discernir no grego, diacrino, significa julgar corretamente a seriedade do rito. Não discernir o corpo é não saber o significado da ceia, ou não saber o que Cristo fez por nós, ou não saber e não participar. Algumas vezes a gente já distribuiu a ceia aqui e tinha alguns convidados na plateia, né? Pessoa veio aqui pela primeira vez, quando eu vi, estava a criatura tomando o negócio, mastigando o pão, numa boa, nem perguntou nada, não é? Porque a nossa obrigação é explicar. E aquela pessoa que trouxe o outro também na hora, porque não dá para eu daqui, ei moço, você não pode comer não, você não pode beber não. A pessoa que trouxe, né, você chegar discretamente no ouvido, olha, isso é assim, assim. Ou então antes de começar, eu sempre digo, né, que toma ceia quem está em comunhão com a igreja, quem é batizado. E é sempre explicado, mas às vezes a pessoa fica ali, diz, não, deixa eu ver o que esses crentes estão tomando, estão comendo, eu quero comer também, quero tomar também, né? Deixa eu ver o que esse povo está fazendo. A Santa Ceia é um momento de gratidão a Deus, pois quando nós participamos da ceia, estamos dizendo a Deus, muito obrigado a Deus, pelo seu amor, por nós estarmos aqui reunidos, para celebrarmos o fato do Senhor ter nos resgatado. Nós estamos aqui hoje reunidos para agradecer a Deus por tudo que Ele fez. A Santa Ceia foi instituída para os discípulos do Senhor. A ceia é para todos os discípulos que foram batizados nas águas e estão em comunhão com a igreja. Isso está lá na palavra de Deus. Se observarmos com atenção, lá em 1 Coríntios 11, nós veremos que a ceia do Senhor aponta tanto para o passado, como para o presente, como para o futuro. Em relação ao passado, ela é um memorial da morte de Cristo na cruz do Calvário. Você lembra da morte dele? Para redimir os nossos pecados. No presente, é um ato de renovação da comunhão com Cristo. Né? Como eu expliquei para você, você pega esse cálice e você está renovando os seus votos com Deus. Né? Glória a Deus. Bem como os demais membros do corpo. Quanto ao futuro, anuncia o dia da vinda do Senhor, quando nós estaremos com Ele em corpos glorificados. Deus. Irmãos, esse corpo aqui, do jeito que está, ele não tem vida eterna. Não adianta os cientistas dizerem que vai viver eternamente, que esse corpo aqui vai ser renovado, porque não é assim. A Bíblia fala que nós vamos viver eternamente porque vamos ter um corpo glorificado.
Não é um corpo que bicho come, não é um corpo de qualquer jeito, não é um corpo que se deteriora, que fede quando não toma banho, não é verdade? Experimente ficar 2 dias sem tomar banho, um só, se suar muito, só o sangue de Cristo na sua vida, não é? É um corpo que precisa lançar fora algumas coisas, que precisa de alimento para ficar de pé, de água, para ele poder funcionar. Então não é esse corpo terreno, não é esse corpo feito de carne, não é esse corpo que a Bíblia simboliza como barro, não é esse. Outra afirmação de Paulo que não se encontra incluída nos evangelhos é: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando você publicamente chega aqui na igreja e você toma esse cálice e come esse pão, você está dizendo: eu creio que há mais de 2000 anos atrás, Deus mandou o seu Filho único, Jesus Cristo, seu primogênito, morreu por mim, ressuscitou, verteu o seu sangue por mim e foi colocado numa cruz por mim. Então você está anunciando, além de anunciar isso, você está anunciando também que um dia você vai participar das bodas do Cordeiro. Isso coloca um limite de tempo à cerimônia. Nós não vamos fazer isso eternamente. Até a volta do nosso Senhor, através desses breves relatos, nós aprendemos como Jesus usou 2 dos mais perecíveis alimentos como símbolos de seu corpo e sangue, e os inaugurou como um momento até a sua morte. O pão que nós vamos comer, ele disse: eu sou o pão da vida. Não é esse. O vinho que nós vamos tomar, não é esse. Não foi um monumento de mármore esculpido ou de latão moldado, mas de pão e suco de uva. Já pensou se Jesus tivesse mandado fazer um monumento lindo de mármore? Que idolatria terrível! Nós então não teríamos comunhão, porque nós não estamos lá em Jerusalém, não estamos lá na Terra Santa. Então ficaria igual os muçulmanos. Pelo menos uma vez na vida você tem que ir lá tocar no negócio de mármore, de latão, não é? Então ficaria igualzinho. Mas não, qualquer um tem acesso a esses 2 alimentos. Não é verdade? Ele declarou que o pão testemunhava de seu corpo que seria partido. Não houve sequer um osso partido, mas seu corpo estava tão terrivelmente moído que dificilmente se reconhecia. O salmista fala disso. O suco de uva testemunhava de seu sangue, indicando a terrível morte que em breve ele experimentaria. Quando ele disse: fazer isto em memória de mim, ele não está dizendo: olha, Cris, se você quiser, olha, Vinícius, de vez em quando te der na telha, você vai lá e toma Santa Ceia. Olha, Luiz, é só de vez em quando, viu? Pelo menos uma vez na vida, viu, Arabi? Quando você tiver vontade, se não tiver, não toma. Não. É um mandamento. Indicou que esta era uma cerimônia a ter continuidade no futuro. A Santa Ceia não deve ser tomada de qualquer jeito. A Bíblia nos orienta a nos examinarmos antes de participar. Uma das funções da ceia do Senhor Jesus é de fazermos lembrar a redenção que possuímos através de Cristo. Então, quando eu aceitei a Jesus, ainda jovem, eu desviei. E a música que eu ouvi, que me fez voltar, foi aquela: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu estava na igreja, assistindo a um culto, e quando essa música começou a tocar, aquilo começou a entrar na minha mente, descer para o meu coração, e aí eu compreendi isso aqui que nós vamos fazer hoje. Não é um Deus morto. Não é um Cristo pregado na cruz. Não é aquele que está pendurado no crucifixo no pescoço de alguém. Não é um Cristo de mármore. Não, Ele vive. O corpo dele foi moído, o sangue foi derramado, e eu faço isso em memória dele porque ele está vivo. É por isso que eu não sou triste, é por isso que eu não vivo arrasada, porque eu tenho esperança no dia de amanhã. Ele morreu, o sangue
sangue dele foi vertido, o corpo foi moído, mas ele está vivo. No túmulo de Maomé tem ossos. No túmulo de Allan Kardec tem ossos. No túmulo de Buda tem ossos. Mas no túmulo de Jesus não tem nada. Glória a Deus. Porque ele vive. Ele venceu a morte e ele está vivo. É por isso que eu tenho esperança. É por isso que você tem esperança. É por isso que nós fazemos isso aqui hoje. É por isso que quando a gente beber esse cálice e comer esse pão, nós vamos lembrar: Senhor, o Senhor foi partido por mim, o seu sangue foi derramado por mim, mas o melhor dessa história é que o Senhor vive. E o que é mais importante, nenhum deles prometeu nada para os seus discípulos. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse mais uma coisa: eu vou voltar para te buscar. Além de você não estar sozinho, eu vou voltar para ti. Essa é a esperança do crente. Essa é a maior esperança de quem crê em Jesus. E ele disse mais: se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Ele não vai voltar para buscar só você, não. Ele volta para buscar aqueles a quem você ama, por quem você ora, aqueles a quem você pede a Deus todos os dias. Essa é a maior esperança do crente em Jesus. Aleluia, Jesus. Não é, irmãos, não é uma cura física, não é uma vida boa, não é nada disso. Ele vai voltar, ele está vivo. Você pode ter esperança no dia da manhã, porque ele nunca vai te abandonar. A Bíblia diz: estarei convosco todos os dias. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se você passar pela água, você não vai se afogar, porque esse Deus, ele está vivo. Glória a Deus. Ele está no nosso meio. E tem mais: ele é todo poderoso. Ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Não é um deusinho qualquer, não. Você não tem que ter medo de macumba que faça para você. Você não tem que ter medo de feiticeiro. Você não tem que ter medo de ameaça nenhuma. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Você não serve a um deusinho desse tamaninho. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Uma das funções da ceia do Senhor é de fazer-nos lembrar a redenção que possuímos através de Cristo. E também um ato de... O que é a Eucaristia? É um ato de ação de graças pelos benefícios provenientes do sacrifício de Jesus. Fazer isto é, repetir este rito memorial em lembrança de minha pessoa. Isso é o mandamento. Então, quando tiver Santa Ceia daqui para frente, não falte. Você está dizendo publicamente, na presença de outras pessoas: eu creio que o Senhor morreu, eu creio que o Senhor ressuscitou, eu creio que essa é uma nova aliança, eu renovo a aliança que eu tenho contigo e eu creio que o Senhor vai voltar. É importante conservar o seu sacrifício expiatório perante os olhos dos homens. Este memorial entrou em vigor desde que Cristo encerrou a última refeição com os seus discípulos. E ele vai estar em vigor até a sua vida. Já pensou que bênção? Se quando Jesus voltar, ele encontrar a gente partindo o pão e tomando o cálice. Que glória! Já pensou que bênção? Na hora que tiver alguém lendo aqui na frente: fazer isso em memória de mim, até que eu venha, e de repente nós sermos arrebatados. Vocês já pensaram que glória, que bênção? A sua importância no presente é que a Santa Ceia é o símbolo da nossa união com Cristo. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Nós temos que estar enxertados nele. É o sinal externo e visível de uma graça interna e invisível. A Santa Ceia é uma festa de ação de graças, onde louvamos a Cristo. Ele é quem nos convida a participar desse ato. Foi Ele que se ofereceu e se entregou por nós. O convite é de Cristo e nós somos os seus convidados. Dele participamos ao comermos o pão e bebermos o suco da videira, os elementos que representam essa comunhão.
a sua importância no futuro. Por que é importante? A Santa Ceia é um ato que antevê a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Irmãos, a vinda de Jesus está próxima. Os sinais estão todos aí. Hoje em dia, com internet, avião supersônico e tudo mais que nós temos à disposição, o Evangelho está sendo pregado numa velocidade incrível no mundo inteiro. As pessoas estão chegando aonde antes era distante, era difícil, era inacessível. E o Evangelho está chegando. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira. Você, minha querida, você pode voltar? Isso. Então, o que é que isso aqui representa? O rapto da igreja. Pode ir. Jesus disse, recebendo isso, ele disse: pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Por que ele não vai beber o fruto da videira? Jesus não está aqui em carne e osso para comer esse pão aqui e nem beber fruto da videira. Ele não está falando de algo desse mundo. E lá em Apocalipse está escrito assim: e o anjo me disse, escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Somos nós os convidados. A esperança de Paulo com relação à vida de Cristo era a comemoração da ceia do Senhor Jesus, quando esperançoso ele disse aos Coríntios: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós, quando fazemos isso, nós estamos anunciando: olha, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. Cristo foi arrebatado de nós em sua presença física, mas até mesmo essa sua presença física nos será restaurada. Paulo vivia esperando esse acontecimento, visto que não esperava o grande intervalo, esse de mais de 2000 anos da era da igreja, que já se prolonga por mais de 20 séculos. Ele determinou a prática contínua da ordenança da ceia do Senhor até a restauração da presença visível de Jesus. Porque a Bíblia diz que naquele dia nós vamos ver a Jesus como Ele é. Cada celebração da ceia do Senhor Jesus é uma antecipação profética do grande banquete que está sendo preparado para a igreja. O salmista fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E ele fala lá na frente que há uma mesa preparada para nós. A Bíblia toda aponta para esse banquete. As bênçãos e a segurança para aqueles que celebram a Santa Ceia. A ceia do Senhor Jesus é uma festa espiritual em torno do seu sacrifício. Hoje é dia de festa. No dia que eu mandar um WhatsApp para vocês: irmãos, amanhã é ceia, hoje é dia de festa. Celebramos o Cristo glorificado, o Deus que se encarnou, o modo pelo qual Cristo se mostra disponível hoje em dia é por meio do Espírito Santo. Quando vocês profetizam, quando vocês têm visões, são os dons que o Espírito Santo deu para vocês. É a manifestação de Cristo em vós. Quando a gente prega a palavra e Deus manda a unção, que ela entra no coração e na mente das pessoas, isso é o Espírito Santo. Quando o Jonatas canta aqui, que nós sentimos: oh Senhor, é o Espírito Santo de Deus operando em nós. Quando nós oramos e Deus responde às nossas orações, é por meio do Espírito Santo. Quando você tem uma visão, uma revelação, uma profecia, quando Deus cura, é o Espírito Santo que está aqui e que se revela em nós e através de nós.
Quando Jesus tomou o pão e o vinho e deu aos seus discípulos, dizendo, fazer isto em memória de mim, ele não estava simplesmente exortando os discípulos para que mantivessem uma boa comunhão entre si, mas ele estava transmitindo um rito mediante o qual podiam mostrar em símbolo a sua presença eterna com a sua igreja. Irmãos, o Velho Testamento e o Novo, ele é cheio de símbolos. Só que não tinha simbologia nenhuma, era Adão e Eva. Adão e Eva não ofereciam sacrifício. Adão e Eva não tinham que fazer assim quando Deus descia, era Jesus, né? Descia para conversar com eles no jardim do Éden. Não tinha sacrifício nenhum. Não tinha nenhum tipo de rito. Mas no Velho Testamento, até os tempos de hoje, nós temos ritos especiais. Até o dia em que será completamente restaurada a presença de Deus no nosso meio. Primeiro é preciso termos comunhão com Cristo, a cabeça do corpo, mas também se faz necessário ter comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Como é que você sabe se você está em Cristo, se você não tem comunhão com o resto do corpo de Cristo? Ao celebrarmos a Santa Ceia de Cristo, comprovamos a nossa unidade espiritual em Cristo e que compartilhamos dos mesmos propósitos e da mesma fé. A Santa Ceia reúne todos os comprometidos com Cristo em torno dele, pois está presente conosco. Ninguém pode dizer que está em comunhão com Jesus Cristo e conosco se não participar do seu corpo e do seu sangue. É muito importante. Aqueles que não participam da Santa Ceia de Cristo ou participam indignamente, estão preparados para o arrebatamento da igreja ou o arrebatamento de Cristo? Estarão preparados aqueles que estão em comunhão com Cristo e com sua igreja. Quem é que vai estar preparado para o arrebatamento? Quem estiver em comunhão. Hoje em dia é uma moda assistir culto pela internet, as pessoas não querem mais ir para a igreja, ficam nas suas casas assistindo o culto. Eu recebi. Mas Jesus deu muita importância à comunhão. Muita. Estão preparados aqueles que estão participando dos benefícios oriundos do sacrifício de Jesus Cristo. Isso aqui não é um pedido de Jesus. Isso aqui, não, olha, quando tiver vontade faz. Não, isso aqui é uma ordenança. Sacrifício de Jesus Cristo. Nós nos preparamos por meio da santificação. Pois a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Amém? Vamos orar. Jesus querido, muito obrigada, Pai. Obrigada porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua mão poderosa é sobre nós, Senhor. Obrigada, Senhor, porque hoje é um dia de festa. Nós vamos lembrar, Senhor, o teu sacrifício. Vamos lembrar, Senhor, a tua morte, a tua ressurreição. Mas vamos lembrar sobre tudo, Pai, que nós temos esperança num Deus vivo, num Deus verdadeiro, num Deus que está conosco todos os dias, Senhor. Muito obrigada por tudo que tu fazes. Senhor, que seja um dia especial hoje para cada um que aqui está, que vai participar, Senhor, dessa mesa, Pai. Jesus, obrigada, Senhor, porque nós podemos estar aqui hoje cumprindo esse mandamento. Obrigada porque temos saúde física, saúde mental, saúde espiritual para estarmos aqui hoje, Senhor. Nós estamos aqui porque a tua graça e a tua misericórdia nos seguem todos os dias de nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E por isso eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir